Glória a Deus, glória a Jesus. Subimos um pouquinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Eu creio em milagres. Aleluia. Dá bom dia pro povo também. Bom dia. Bom dia. Cadê o povo? Cadê o povo? Acorda. Estão dormindo ainda. Glória a Deus. Entrou alguém ali. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Claudilene, graça e paz, filha. Cadê a irmã Célia? Aleluia. Janaína Santos, Deus abençoe. Janaína, não se esqueça daquele sombreiro, viu? Deus é bom. Curado, sarado, vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nilda Santos, Deus abençoe, Nilda. Deus abençoe. Nossa irmã Ivanildo. Glória a Deus. Amém. Eu sou um milagre, Janaína colocou. Amém. Amém. João Filho, Lalinha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos colocar eu sou um milagre. Amém. Vamos provocar os céus. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Em cada interação você coloca aí, eu sou um milagre. Emily Manuele, Deus abençoe. Gabriel Bezerra. Valéria Fernandes. Zé Matuto, Deus abençoe. Eles querem para chamar ele Zé Matuto. Coloca aí, eu sou curado. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Aleluia. Eu sou um milagre. Esqueci da gente. Lourdes Barbosa. Bom dia, graça e paz. Sueli Maria. Coloca aí, eu sou um milagre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso aí tá aqui, mais aqui. Sejana. Amém, Jesus. Oi. Jucineide Oliveira. Amém, irmã. Eu sou um milagre. Cícera Maria. Raif, Deus abençoe. Eu sou um milagre. Lá em São Paulo. Edinalva Silva, Deus abençoe. Mirla, lá em Santa Catarina. Mirla, Deus abençoe. Lá em Joinville. Eu sou um milagre. Raif, lá de São Paulo. Deus é bom. Aleluia. Seja um atalaia, compartilhe esse link dessa rádio com quem você ama. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Erinalva Silva, Deus abençoe mais uma vez, né? Temos inimigos da fé e nós precisamos declarar aquilo que nós desejamos viver para a glória de Deus. Nossa irmã Célia, Deus abençoe, minha irmã. Declare, eu sou um milagre. Cineide Maria, curado e sarado em nome de Jesus. Glória a Jesus. Dilza Vasconcelos, eu sou um milagre. Aleluia. Enquanto a gente não entra no ar, os inimigos da fé, é para que a gente possa declarar aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus. Nalva Laurentina, Deus abençoe, minha irmã. Coloca aí, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus é bom.
Glória a Jesus. Nossa irmã Severino Lira, Deus abençoe, irmã. Coloca aí, eu sou um milagre. Somos um milagre para a glória de Deus. Aleluia. Fábio colocou aqui, interagiu. Deus abençoe, Fábio. Fábio Obreiro. Ó, vamos entrar no ar. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos crer em milagres. Aleluia. Já baixou o aplicativo da Nova? Baixe agora e acompanhe nossa programação de qualquer lugar. Procure na App Store do seu celular. Nova FM Caruaru. Baixe e curta nossa programação disponível para sistema Android. Aleluia. Facilite a sua vida com o varal de teto Sec Varal. É a maneira mais prática para secar roupas em qualquer canto da sua casa ou apartamento, utilizando facilmente o pouco espaço da sua área de serviços. Possui medidas variadas de acordo com a sua necessidade. Disque Varal 998195678. Aleluia. Agora você Creia em pode milagres. ter aquela parede de revista na sua casa ou Eu empresa. sou um milagre. Com as artes da Casa da Cor Atelier, tem murais exclusivos pintados à mão e personalizados na sua parede. Conheça nosso trabalho pelo Deus é Instagram, bom. @casadacor.atelier. Contato pelo 998195665. Deus é bom. Casa da Cor, colorindo o mundo ao seu redor. Glória a Fique Deus. sempre ligado em tudo que está rolando na Nova FM, através das nossas redes sociais. Nova FM Aleluia. Caruaru, no Facebook, Twitter e Instagram. Ou escute pelo Príncipe site da Nova Paz. FM Caruaru. Grande é o Shaddai. Nova FM, tá na nova, tá na bênção. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. A cabeça, não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o Bom dia, bom dia. Eu sou o milagre. E você, nesta segunda-feira, dia 19/5/2025, nós possamos declarar que somos um milagre. E queremos ressaltar, né, aquilo que aconteceu esse final de semana. A pastora Lidaci Gomes já está de retorno para sua casa. Passou sábado e domingo conosco, conferência, vivendo por fé. E, amados, foi céu na terra. Quem foi, compartilhou de algo tremendo. E ontem foi algo para destravar algo nos céus para nossas vidas. Vivemos pela fé e creio que o Senhor, Ele vai fazer algo sobrenatural. Ele já está fazendo algo sobrenatural na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. E nós podemos vivenciar milagres para a glória de Deus. E eu quero fazer essa confissão logo hoje, nessa segunda-feira, né? Vamos declarar aquilo que nós somos, temos e podemos. Mas nessa segunda-feira diga assim: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatado. Diga, eu sou próspero. Eu sou próspero. Aleluia, perdoado. Perdoado. Diga, eu sou saudável. Eu sou saudável. Completo. Completo. Talentoso. Talentoso. Criativo. Criativo. Confiante. Confiante. Seguro. Seguro. Disciplinado. Disciplinado. Focado. Focado. Preparado. Preparado. Ungido. Ungido. Focado. Focado. Qualificado. Qualificado. Motivado. Motivado. Valioso. Valioso. Livre. Livre. Aleluia. Determinado. Determinado. Equipado. Equipado. Capacitado. Capacitado. Ungido. Ungido. Aceito. Aceito E aprovado. e aprovado. Declare: eu não sou medíocre. Eu não sou medíocre. Eu não sou mais um. Eu não sou mais um. Mas eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus.
E fui criado E fui criado para ser para ser tudo aquilo tudo aquilo que o Senhor me fez. que o Senhor fez. Eu sou, Eu sou, eu tenho eu tenho e eu posso. e eu posso. O que a Bíblia O diz. que a Bíblia diz. E eu vou E eu vou para onde ela diz que eu para vou. onde ela diz que eu vou. Aleluia, glória a Deus. Vamos nesse momento pedir a Deus sabedoria, discernimento, que as nossas palavras nesse momento, que a palavra a poder possa te encontrar, possa ir num momento que você está precisando, como uma ferramenta, como uma arma poderosa, para que você possa subjugar todo o reino das trevas, para que haja luz na tua vida nessa segunda-feira. Vamos orar, Jana? Vamos pedir discernimento a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, te apresento esse dia. Declaramos uma unção de renovo, Em nome de Jesus. de restituição na vida do teu povo. Nos cobre com teu sangue, repreendemos todas as astúcias de Satanás Em nome de e Jesus. declaramos que estamos livres para viver o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, usa teu filho para a tua honra, para a Jesus, tua Pai. glória. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. em nosso meio. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, há uma palavra nesta manhã para mim e para você. O livro de Isaías, capítulo 54, 17. Eu tinha algo para falar, mas eu quero falar primeiro isso, porque eu estou sendo... Está ardendo meu coração para falar. Que está escrito: em toda arma forjada contra você, não prosperará. E eu confio que o Senhor, Ele é o nosso protetor. Ele vai nos guardar de todo mal, livrar de todas as ciladas do inimigo. Ele vai fortalecer o meu coração, o teu coração, para que possamos enfrentar qualquer desafio. E eu quero que você possa declarar e crer nesta manhã que a proteção, a forma de livramento, o Senhor está dando a cada um de nós. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti, André, não prosperará. Vamos dizer isso? Toda arma forjada contra Janaína, contra André não prosperará. não prosperará. Tudo aquilo que o inimigo tentou, arquitetou contra nossas vidas, está sendo desfeita para a glória de Deus. E, amados, existe um processo do milagre. E esse processo do milagre não começa do lado de fora, mas começa dentro de cada um de nós. Nisto, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: olha, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A palavra também do Senhor nos diz lá em Isaías: assim como imagina a sua alma, assim será. Veja que existe um inimigo da fé, que é através de pensamentos, através de palavras. E vemos também que a fé genuína, como diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E nesta manhã de segunda-feira, queremos colocar sobre tua vida a palavra da fé, a palavra que gera cura, a palavra que gera vida, a palavra que gera salvação sobre cada um de nós. E nisto, amados, existe uma forma de uma confissão errada que vai fazer com que nossa fé ela seja abatida. A Bíblia diz que nós não podemos extinguir e apagar o Espírito Santo, entristecer. E nisso, Romanos capítulo 10, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça. Veja que a fé ela começa primeiro dentro de nós. Não adianta a gente falar por falar. A gente tem que ter essa fé genuína, cravada, né, marcada. Como o nosso pastor Lidaci falou esse final de semana, temos que ter a palavra de Deus tatuada em nosso coração, de maneira que a gente não possa falar outra coisa, a não ser a palavra que liberta. E nisso, amados, a fé, quando nós declaramos, tem que sair do nosso coração. Por quê? Quando nós cremos de coração, é para a justiça, e a boca se confessa para a salvação. Esse souzo de Deus, salvação, ela vai trazer um pacote, isso mesmo, um pacote de bênção, de milagres, de cura, de livramento. A unção de Deus vem junto e muitas vezes é como alguém tivesse ganhado um presente. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo.
Eu tenho a mente de Cristo. Jana, já imaginou você ganhar um presente quando você tinha 15 anos de idade e hoje você querer usar ele? Vai servir em você? Não. Não. Imagina uma pessoa, teve uma vez uma febre sobre aqueles patins, né? As pessoas ganhavam e ficavam andando nas quadras, nas calçadas. E imagina uma criança que, seus 12, 13 anos, ganha um patim e naquele momento é o pé dela, 37, 34. E quando pensar que não, ele guarda para que, não vou usar não, para não sujar, não gastar. E quando ele completa 18 anos, ele tira e diz, eu vou usar agora. Vai caber no pé? Não vai. E mesmo assim, a nossa fé foi nos dada para que a gente possa usar agora e desenvolvê-la todos os dias. A fé, ela cresce. A fé, ela tem vários títulos na palavra de Deus, como uma fé grande, fé tamanha, ou fé pequena, né? Ou a falta de fé. E nós vemos que a fé é dada por Deus e precisamos executá-la. Vai chegar um momento que se você não usar a sua fé, quando você quiser usar, mas não vai ter aquela substância. Você apagou. Você colocou de uma forma de esquecimento, guardou aquilo que era para ser usado. Veja que em Hebreus, capítulo 10, verso 23, a Bíblia Sagrada nos diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Meu Deus é fiel para cumprir cada palavra que está escrita. E eu só preciso executá-la. Executar a palavra de Deus. Amados, nós somos participantes de uma vocação celestial. Isso mesmo. O livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1, diz assim, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quem está em Cristo Jesus não vive calado. Quem está em Cristo Jesus anda confessando aquilo que ele tem como herança. Quem recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele tem na sua mentalidade renovação. Ele não se conforma com este século. Ele não se conforma com essa situação. Ainda que o mundo esteja passando por grandes tribulações, por grandes provações, o mundo todo em crise, mas quem está em Cristo está declarando, eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. E nisso, amados, você que é mulher, que está passando por alguma dificuldade, nesse momento há uma palavra de conhecimento para alguém nesse momento que está nos ouvindo. E quando eu digo uma palavra de conhecimento, é uma revelação. Para alguém que está passando por um momento muito difícil, e já fechou-se todas as portas, até a porta da saúde também fechou. Eu te digo, não se cale diante das situações. Não se coloque de uma maneira cabisbaixo diante de uma situação que não é e nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, amados, nós temos que compreender que de Deus não vem sombra nem variação. E nós temos essa forma de, não chavão, mas declaramos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que esta é a vontade dele para nossas vidas. E veja que no mundo nós teremos aflições. Mas pastor, por que eu não estou vivendo a boa, nem a agradável e nem a perfeita? Lembre-se que isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade dele, que sempre será boa, agradável e perfeita. E para que eu possa me encaixar neste parâmetro, neste momento, daquilo que é a vontade de Deus, eu tenho que renunciar o meu eu. E declarar, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que declarar aquilo que é a palavra de Deus. A fé genuína. A fé que traz à existência coisas que não existem. Ninguém aqui está livre de passar por alguns momentos difíceis. Mas eu te digo, todos os momentos difíceis serão transformados em vitória, uma forma de honra, algo como sobrenatural. Porque quem está em Cristo, estamos vivendo o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. E isso que a palavra do Senhor nos diz. O sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, ele andava pela fé, porque ele declarava, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Imagine tudo que Jesus fez. Nunca foi a vontade dele, mas ele estava aqui para fazer a vontade de Deus. Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não é merecer, é crer. E esse crer, amados, é como está escrito lá em Romanos 10:10.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu preciso confessar aquilo que eu creio. Não somente da boca para fora, mas de dentro do meu coração. Está escrito, e repito, não se cale diante das situações. Fale com Deus, ore, busque, dobre os seus joelhos. Os céus não estão fechados. A mão do Senhor não está agravada, não está recolhida. Seus ouvidos não estão fechados. Ele está pronto para ouvir a oração de um homem, de uma mulher, de um jovem que tem um coração quebrantado. Não se limite a viver somente algo como se fosse limitações. Isso mesmo. Porque o nosso Deus fará coisas infinitas, coisas que nenhum homem pode compreender. Mas quando cremos, vamos viver o sobrenatural de Deus. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, diante daquele que Abraão creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus constituiu Abraão, já de idade, sua esposa estéril, um homem que estava amortecido no seu corpo, mas Deus chamou ele mesmo assim. Porque Deus, ele não nos vê como nós vemos. E precisamos olhar para tudo com o olhar de Deus. Precisamos falar como a ousadia da forma da fé do tipo de Deus. Quero trazer uma coisa para você. Quando um marceneiro, quando um artesão, ele olha para uma árvore, ele vai ver ali uma cadeira, uma mesa, um birô, ele vai ver um móvel, ele vai ver algo que possa ser tratado, modificado por aquilo que ele está imaginando. A mesma coisa é a nossa fé. Quando nós vemos alguma coisa que possa dizer morte, doença, enfermidade, perca, escassez, e você vai dizer, isso tudo será transformado para a glória de Deus. Quando você vê algo como caos, você vai começar a declarar, eu não vivo pelo caos, mas eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que vejo, nem pelo que sinto, mas vivo pelo que creio. Amados, coisas que não devemos fazer. Muitas vezes acordamos e dizemos, hoje, mais uma vez, segunda-feira, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Ó céus, ó vida, e agora? E isso vai trazer uma forma de perca de fé. Não te esforces para crer. A forma de crer não é força. É próprio que a Bíblia nos diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E nisso, amados, nós podemos não colocar agora a força, né? Querer que algo aconteça pela força do braço, pela força do conhecimento. Não. Vai acontecer se você crer, naturalmente. O sobrenatural tem que ser natural para a gente. Nós temos que viver o sobrenatural constantemente. Se acordamos, estamos respirando, é algo sobrenatural. Se estamos falando, é algo sobrenatural. Se vamos orar por alguém, alguém vai receber cura, é algo sobrenatural, que é natural para a gente. E nisto, eu não posso me esforçar para crer. Eu tenho que crer de maneira livre. Eu não posso ter uma confissão que confronte com a Bíblia. Isso é o inimigo da fé. Veja, a força é inimiga da fé. A forma de você ter uma confissão que confronte a vontade, a Bíblia Sagrada, ou a forma de você colocar sua fé nos outros. Amados, nós temos a fé genuína, dada por Deus. Você já deve conhecer muita gente que diz assim, vocês oram por mim? Eu confio tanto na fé de vocês. Tudo que vocês fazem, orando, acontece. O mesmo poder, o mesmo Espírito que nós temos, se você crê em Jesus Cristo como seu e Salvador, você também tem. Então a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma unção, se você colocar em prática. A fé, a gente pode declarar que é como um músculo. Quando uma pessoa não faz nenhuma atividade física, né, ela perde a massa muscular e muitas vezes não consegue andar direito, se levantar direito, porque falta músculo. A mesma coisa é a fé.
Um homem que tem fé, ele anda no sobrenatural de Deus. E ele pode dizer, não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. A fé, ela vai trazer à existência coisas que não existem, coisas que estão longe para perto. E eu quero dizer, como aquilo que foi ministrado esse final de semana, de que distância Deus está de você? De que distância Deus está de você? De que distância você também está de Deus? Deus está próximo de nós. Deus se aproxima daqueles que se aproximam dele. A Bíblia nos fala, né, que importa que aqueles que se aproximam de Deus, Hebreus capítulo 11, verso 6, creio que ele existe e ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E isso, amados, precisamos confiar e descansar. Nesse momento, eu creio que é feita uma lâmina bem afiada. Nesse momento, a palavra de Deus está cortando todo embaraço, todo laço, tudo aquilo que o inimigo plantou, arquitetou na tua vida para dizer não. Escute. A palavra do Senhor nos diz que tudo que se diz respeito à vida, nós temos o sim e temos o amém. E nisto eu confio na palavra de Deus. Romanos capítulo 13, verso 3. A medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Eu não posso dizer que eu não tenho fé. Eu tenho fé. Basta que eu possa colocar ela em prática. E a fé tem que ser aqui dentro. A fé que vê não é fé. É algo natural. Mas a fé que você diz assim, eu não estou vendo, mas pela fé eu já posso contemplar. Posso contemplar minha família toda restaurada, minha casa toda salva. Eu posso declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. É isso. Ninguém pode servir a Deus com tristeza. Ninguém pode servir a Deus de uma forma obrigado. Não. Precisamos servir a Deus com alegria. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. E nisso, amados, não fale com incredulidade, não fale da enfermidade, não fale do fracasso. Tanta coisa que a gente fala, que em vez de nos colocar diante de uma posição, porque nós estamos numa posição, assentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Existe uma luta constante. Enquanto o inimigo das nossas vidas está dizendo assim, vem, desce, vem ver o problema, vem ver como é que está a situação. Só que eu não quero ver o problema, eu quero ver a solução. Eu não quero ver a escuridão, eu quero ver a luz. Eu não quero ver a enfermidade nem o nome dela, mas eu quero ver a cura se manifestando para a glória de Deus. Anjos poderosos nos servindo e trazendo para perto, para que a gente possa viver aquilo que é a vontade. Porque a vontade daquele que nos criou, ele quer que reinamos em vida, de novidade de vida, de glória em glória, de vitória em vitória. O Pai não quer que os seus filhos baixem a cabeça dizendo, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século. Eu só posso experimentar aquilo que o Senhor prometeu quando eu começar a colocar na minha vida. Tiago capítulo 1, verso 22, diz assim, sejam participantes, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que ouve engana a si mesmo. Não adianta você estar ouvindo a palavra da fé de segunda a sexta-feira, né? Estamos aqui pela misericórdia de Deus, e você, quando terminar a programação, é tão bonito ele falando, mas eu não estou vivendo. Comece a viver pela fé, comece a dar existência, comece a trazer aquilo que é uma fé sobrenatural, o poder da palavra que Deus colocou, o seu ar, né? O seu fôlego sobre nós. E esse zoé de Deus que está dentro é para a gente produzir. Hebreus capítulo 11, verso 3, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Mais forte. Eu tenho a mente de Cristo. Amém. A Bíblia diz assim, pela fé entendemos que o universo, o mundo, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Essa fé que Deus quer que eu e você possamos usar. Essa fé que vai trazer o sobrenatural se tornar natural. A chave que a gente pode dizer da vitória é a fé que colocamos em praticidade. Lá em Marcos capítulo 9, teve um momento que os discípulos de Cristo
não puderam curar uma criança, um jovem, que o inimigo jogava ele na água, jogava ele no fogo, tinha ataques. E naquele momento o pai diz: Senhor, me ajuda. Teus discípulos não puderam. Naquele momento Jesus começou a repreender. Geração incrédula, até quando vou estar convosco? Traga a criança para cá. E naquele momento o Senhor diz assim, Marcos 9, 23. Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Naquele momento aqueles jovens não puderam fazer algo porque houve incredulidade. Aquele pai disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque tudo é possível ao que crê. Eu não sei a tua situação porque eu não estou vendo, mas se Deus colocou essa palavra hoje, é para que você possa se levantar em autoridade divina. Você possa levantar de uma forma dizendo: eu não quero mais viver essa situação. Eu não quero mais ser o cavalo de Satanás. Eu não quero ser mais um corpo, uma morada de somente doenças. Tem pessoas que dizem assim: tu é um saco de doenças, só tem doença dentro de você. Não. Nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. E é bíblico declarar que Deus fala na sua palavra que se o Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habitar dentro de mim, dentro de você, Ele vai vivificar os nossos corpos mortais. Eu creio nessa palavra. O livro de Hebreus, capítulo 3, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Quem mudou foram os homens. O homem mudou a sua situação de falar, de crer, de pensar, porque a gente tem que ver aquilo que o Senhor colocou como regra. A fé em Deus é algo que você possa imaginar e desejar, crendo no coração. Então a tua fé vai ter uma voz, e nisto aquilo que você deseja será realizado. É bíblico declarar que o Senhor Deus nos diz: peça em nome de Jesus. Peça a Deus em nome de Jesus. E Ele completa: até agora vocês não me pediram nada. Peçam para que a vossa alegria seja completa. Peça a pessoa certa. Não peça a homens, não espere em homens. Não, espere em Deus. A Bíblia nos diz no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O inimigo quer te abalar, o inimigo quer te entristecer, o inimigo quer te envergonhar. Mas o Senhor, Ele veio aqui para desfazer as obras de Satanás. E nisto eu fico com essa palavra. Porque para Deus não há nada impossível. Livro de João, capítulo 1, 37. Para Deus não há nada impossível. E tudo é possível ao que crê. E eu quero trazer essa palavra, vou finalizar aqui. Efésios, capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que você possa crer nesta palavra, descansar, crer naquele que pode fazer infinitamente mais. Não tem limites para quem tem fé. Creia, mude sua situação, traga à memória aquilo que você deseja como esperança, promessas que você tem. E a Bíblia diz assim: lembra-te, lembra a mim as tuas promessas. Não é que Deus seja esquecido, mas Ele quer que você se lembre daquilo que você tem como promessa, trazendo à memória aquilo que pode trazer a você esperança. Que essa palavra produza vida, produza cura, produza prosperidade, produza o novo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jana, quem interagiu conosco, tem algum pedido de oração, alguma coisa? Quem interagiu foi Claudilene, Janaína Santos, Nilda, João Filho e Laininha, Gabriele, Eveline, Valéria Izé, Lourdes, Sueli, Jucineide, Cícera, Raife, Paula, Davi, Edinalva, Mirla, Irmancélia, Cineide, Edilza, Severina, Bilzinha, José Marques, Ivonalda, Lúcia, Gilda, Joelma, Nalva, Rosilene, Eliane Barbosa, João Cleones, Antônio, Leiliane, Aretussa, Ana Paula,
Maria de Fátima, Claudilene, Sandra, Geisa, Irmã Cleonice, Márcio e Bia, Wenion, Girlene, Liliane, Larissa Lima e Mônica. Amém. Glória a Deus. Veja que hoje a programação chegou lá em Joinville, nossa irmã Mirla está nos ouvindo nessa manhã. Também chegou lá na Paraíba, nosso irmão João Cleontes, Raif, lá de São Paulo, lá em Santo André. E essa palavra está chegando em muitos lugares. Que o Senhor possa ser engrandecido. Amados, quero declarar para vocês aquilo que é a vontade do Senhor. Terça-feira nós estaremos com o nosso culto de oração, confissão, daquilo que é a vontade de Deus. Quem estará conosco, nossa irmã Dani Kelly. Quem gosta de ouvir a nossa irmã Dani Kelly estará louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. Quarta-feira estaremos com a nossa quinta volta, né? Essa palavra. Estaremos declarando aquilo que é a vontade de Deus naquele lugar, trazendo e declarando que muralhas vão cair, muralhas já caíram em nome de Jesus. Estará conosco no louvor Priscila Medeiros, não é isso? Sábado, às 18 horas, nós teremos o nosso culto, né, de a tenda do encontro. Venha ouvir o que Deus tem preparado para você. E domingo, às 18 horas, uma palavra de fé, de salvação, para a glória de Deus. E quero fazer um convite, né, para todos. Dia 23, sexta-feira agora, isso mesmo, nós teremos nosso Cine Fé, falando sobre o quarto de guerra. Vamos ter pipoca, refrigerante, esse momento de canhonia, de unidade, né? Vamos estar declarando a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus. E, amados, eu vou falar aquilo que, se alguém deseja se tornar um semeador, um provedor desta programação, é algo que uma semente pode trazer à existência uma grande colheita na tua vida. O nosso Pix, 24 862 422 1000 contra 34. Se você assim desejar se tornar um semeador dessa obra. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. E vamos finalizar agora com a bênção apostólica sobre nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Segura minha mão aqui, Jana. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo a rádio nesse momento. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Deus abençoe, em nome de Jesus. Diante do grande